colegas, sou Edo Freitas, aposentado e dependente dos proventos da FUNCEF. Participei da diretoria da Fundação de 1992 a março de 2003, com 2 anos de intervalo. Fui diretor de benefícios e presidente da empresa. Faço esse vídeo preocupado pelo momento que a FUNCEF passa e também porque li nas redes sociais manifestações de colegas, as quais muito admiro, que talvez necessitem um pouco mais de informações sobre o assunto. O presidente da Caixa, na atual gestão, indicou o presidente da FUNCEF, com o apoio do mesmo partido que o indicou, e mais 2 diretores que são do Ministério da Fazenda, sem qualquer vínculo com a FUNCEF. Estão lá para, dentre outras prioridades, certamente defender os interesses do governo e também para não permitir que demandas ditas corporativas sejam implantadas na Fundação. Hoje, nossas principais demandas são a cobertura dos déficits e a cobrança do contencioso. Quando na diretoria da FUNCEF tivemos demandas semelhantes. A principal foi a negociação e o pagamento da dívida histórica que a Caixa tinha com a FUNCEF, desde a sua fundação. Apenas para lhes dar uma ideia das dificuldades que enfrentamos, até expulso do Ministério da Fazenda eu fui no decorrer desta missão, desta bem-sucedida missão. Na Caixa também não foi nada fácil. Ou eu recebia simplesmente um não, ou eram indicados interlocutores com a única missão de protelar e postergar a decisão. Notem, essas ações foram executadas por colegas da Caixa, participantes da FUNCEF. A missão dos futuros diretores, nossos representantes, não será das mais fáceis. Os valores que temos que cobrar da Caixa referente aos déficits, independente de ações contra as empresas que nos causaram prejuízos, são extremamente significativos. E creio que a Caixa só poderá viabilizá-los com aportes do governo federal. Até chegar lá, a luta será intensa e muito desgastante. Quanto ao contencioso, temos que exigir da patrocinadora as reservas necessárias para pagar os benefícios obtidos na Justiça. Infelizmente, a Caixa não foi chamada à lide na maioria das ações judiciais impetradas por colegas. Em consequência disso, a Justiça tem debitado à FUNCEF uma responsabilidade que é exclusiva da Caixa. Ora, alguém tem que pagar a reserva correspondente, ou a Caixa, ou todos nós. Essas ações de cobrança exigem que os negociadores tenham experiência, firmeza e total independência em relação ao patrocinador. Venho acompanhando na medida do possível o desempenho dos atuais diretores eleitos. Leio críticas, por exemplo, a respeito de não terem reduzido o quadro funcional da FUNCEF. Por oportuno, informo que ao final da nossa gestão em março de 2003, quase todos os processos da Fundação eram automatizados e realizados com pouco mais de 200 empregados. Ocorre que, com a assunção de diretorias extremamente vinculadas a partido político, uma das suas prioridades foi dar emprego a militantes partidários. Foi fácil. Bastou não dar manutenção eficaz aos sistemas de processamento de dados, que a demanda por mais empregados aconteceu. Hoje, temos acima de 600 colaboradores, e a maioria das rotinas importantes é executada manualmente. Infelizmente, isso não se resolve com a velocidade que todos gostaríamos. Lembro que durante uma década desenvolvemos sistemas que nos atendessem e ainda restaram alguns para desenvolver.
poderão ser novamente automatizados com a consequente redução do quadro funcional. Da mesma forma, ouço que a alteração da meta atuarial foi equivocada ou, no mínimo, precipitada. Mérito para os atuais diretores. Sem dúvida, se tivessem deixado para depois das eleições, teria sido muito mais fácil, eleitoralmente falando. Tal atitude, no entanto, não teria sido profissional, nem ética, nem honesta. No atual cenário de quedas contínuas de taxa de juros, é imprescindível a redução da meta atuarial sob pena de não termos benefício do futuro. Também teria sido muito melhor a redução da meta se nós tivéssemos superávit. Mas quando o tivemos, a diretoria partidária aumentou benefícios numa atitude demagógica, ao invés de usar o superávit para resolver nossos potenciais problemas. E com os déficits gerados pelo mesmo grupo, foi necessária a redução da meta atuarial, mesmo com aqueles déficits acumulados. Outra crítica que se faz aos atuais diretores é sobre a falta de arrojo na gestão financeira da FUNCEF. Mesmo sabedores que essa gestão é feita pelos diretores indicados pela Caixa. Mas, pelo amor de Deus, no patrimônio que garante o benefício concedido aos aposentados, necessitamos um mínimo de arrojo. Sou aposentado e espero que as nossas reservas durem até a morte do nosso último dependente. Essa reserva deve render anualmente a meta atuarial e uma pequena sobra. Só. Arrojo zero. Risco, bolsa de valores, etc. é para os jovens. Para quem tem tempo para recuperar seus patrimônios ante os frequentes prejuízos que as bolsas nos oferecem. À medida que a aposentadoria se aproxima, diminuam suas exposições aos riscos. Aposentando-se, fujam dele. Não existirá mais tempo para eventuais recomposições patrimoniais. Quanto ao processo eleitoral, reforço o meu apoio à chapa Controle e Resultado pelo seu desempenho, coragem e competência. E também porque percebo que a preferência manifesta pela administração da Caixa, a chapa 2, na minha avaliação, compromete sobremaneira a isenção da chapa nos embates que teriam com a patrocinadora no futuro. Isto posto, espero que tenhamos uma eleição limpa e que vencedores e vencidos se unam para lutar juntos pela reconstrução da FUNCEF. Desde já, contem comigo. Obrigado.